I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme venido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित उजियार रहित हमरो बाल बचाव उजियार रहे। Agama me fumidam bem e só na me bem mashkal na me kharta. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukil mutu azwa na mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukil po na mission na ngai me nzambe nda yebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tamiko ny reniny dia famihina teo zany any Telimana. Bom dia, é um grande prazer ter todos vocês aqui conosco hoje. Uma grande emoção, na realidade, porque hoje é o fruto de um trabalho e de um ideal que não só eu, não só a equipe da MEPS, mas todos que estão aqui conosco hoje compartilham. É uma grande honra. Bom, eu queria começar agradecendo a presença de vocês e principalmente hoje a presença da Marina Grossi e do Sérgio Besserman, que vão estar nesse painel de abertura conosco, podendo falar um pouco sobre turismo e sustentabilidade, viabilidade econômica. Eu preparei aqui algumas coisas rápidas para dividir com vocês, para que a gente possa estar bastante sintonizados. Antes, vocês assistiram agora um filme falando das ODS, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU. Esse pacto surgiu em 2015 e é um objetivo para todas as nações e todos os seres humanos do mundo para a gente poder tentar chegar lá em 2030. Muito interessante, porque quem estava no lançamento da MEPS, ou que vem acompanhando o trabalho da MEPS, lembra que foi no final de novembro que a MEPS surgiu enquanto empresa, no dia 28 de novembro, e naquele momento, quando eu fiz lá o discurso de abertura,
Eu já falei na ocasião, em novembro do ano passado, a gente passou no discurso de abertura o filme do The Years Project, falando do depoimento e comprovando o trabalho de 11 mil cientistas do mundo todo, que mostravam que estávamos numa situação gravíssima em termos das questões climáticas e na relação com o nosso planeta como um todo. Isso foi no dia 28 de novembro do ano passado, há 10 meses atrás. Naquele momento, quando eu mostrei o filme, já tinha ali, né, por ser o lançamento da MEPS, já tinha uma coisa assim, como você vai apresentar esse filme no lançamento, uma coisa tão pesada, tão para baixo, falando de que estamos aí numa situação muito grave com relação à emergência climática. Eu até deixei para passar o filme no meio do meu discurso, para não impactar tão negativamente, né? Mas, infelizmente, parece que as coisas estavam aí caminhando mesmo para um desfecho não muito bom, né? Antes, nós só tínhamos a questão da emergência climática para nos dizer que a nossa relação, enquanto habitantes do planeta, enquanto seres humanos, não andava muito bem, né? A questão climática, ela sinaliza, ela é a ponta do iceberg de todas as nossas ações, né? A gente teve, para vocês terem uma ideia, em maio e junho, 38 graus na Sibéria. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do nosso planeta, desde que se computam as temperaturas, há mais de 100 anos. Aí vocês podem até me perguntar, mas o que a temperatura na Sibéria teria a ver conosco, né? Pois é, a gente vive num sistema, né, a natureza, ela é completamente interligada. E essa temperatura na Sibéria, por exemplo, ela provoca o derretimento de camadas de gelo que até hoje não tinham se derretido, provocando a evaporação de uma camada que se chama permafrost, que interfere diretamente nos efeitos do aquecimento global. Então, assim, tem tudo a ver conosco, né? Porque uma vez que a gente tem um aquecimento aumentado e a gente não cumpre as metas de temperatura que deveríamos buscar cumprir, a gente acaba tendo derretimento do gelo, a gente acaba tendo aumento do nível de água dos oceanos, e aí toda a série de catástrofes ambientais que a gente já conhece e que nos afetam diretamente. Então, a temperatura na Sibéria tem tudo a ver com a gente, né? Não só porque vamos ser vítimas, ou já somos vítimas, né, das consequências, ou principalmente porque a gente também pode começar a fazer coisas para mudar isso. Antes, nós só tínhamos a questão climática, né, como um termômetro para dizer como a nossa relação com o planeta talvez estivesse um pouco fora do lugar, um pouco exacerbada e exigindo mais do planeta do que o planeta poderia dar. Infelizmente, 3 meses depois do lançamento da MEPS, que foi em novembro, e já tinha mostrado esse filme, veio o Covid, né? É uma grande tragédia, é uma tragédia sem precedentes na nossa sociedade, né, no mundo contemporâneo. Milhares e milhares de mortos, como todos acompanham, e essa vida que estamos levando agora, né, parece uma vida de Black Mirror, assim, essa coisa que a gente não sabe como vai ser e quando vai terminar, né? Então, é importante saberem que a gente tem também o Covid hoje para nos dizer que talvez a gente tenha que mudar a nossa forma de estar no planeta, de se relacionar com todos os seres vivos do planeta, até porque nós somos parte disso, né? Acho que tem aí um erro importante de ponto de vista, porque o ser humano ele tem essa tendência ao etnocentrismo, a achar que está sempre no centro das coisas, né? E nesse momento, talvez com o Covid, a gente possa ter refletido exatamente qual é o nosso lugar nessa história.
nós somos mais uma peça desse mecanismo. Nós não somos a peça principal. O mundo não foi feito para a gente. A gente nasceu para compor com o planeta. Né? Como Galileu Galilei, em 1600, já precisou falar, e foi considerado herege na ocasião, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Acho que a gente também precisa se dar conta, nesse momento, que a Terra não está aí para nos servir, mas que a gente faz parte dela e que a nossa função nesse planeta é poder colaborar com a natureza como um todo, porque somos partes dela. Bom, e aí, então, surge a questão, né? O que o turismo tem a ver com isso? Qual é o papel de nós, né, que somos do turismo, da indústria do turismo, como nós podemos contribuir não só para poder segurar um pouco esse ritmo enlouquecido, né, de depredação, deterioração e destruição do planeta, como a gente pode repensar o nosso posicionamento. Nesse sentido, eu diria que é uma chance única que temos pela frente, né? A nossa indústria do turismo e eventos nunca foi tão abatida por uma crise como essa. Essa crise de hoje, ela é sem precedentes na história da nossa indústria, e todos vocês aqui sabem, né, porque estamos aí vivendo juntos essa paralisação completa de turismo e eventos. A nossa proposta com o Fórum, e é isso que a gente está aqui, a gente veio trabalhando esse tempo todo, e era o que eu já tinha em mente desde o lançamento da MEPS, porque a gente já tinha o Fórum em mente no lançamento da MEPS, e que, na realidade, a gente só mudou o formato do Fórum. O Fórum seria presencial, agora ele é online, o que, na realidade, nos traz aí muitas vantagens, porque a gente pôde congregar em volta do Fórum pessoas do mundo todo. A ideia, então, do Fórum é propor para cada um de nós refletir um pouco mais e poder entender, primeiro, o que está acontecendo no planeta, qual a nossa participação nesses eventos todos que têm acontecido e como podemos interferir de forma positivamente, né? Então, hoje a gente tem aqui conosco a Marina Grossi, que é a empresária, presidente do CEBEDES, responsável por apresentar ao vice-presidente Mourão, alguns meses atrás, uma carta aberta com 38 empresários, conglomerados empresariais do Brasil de muita relevância, exigindo um funcionamento diferente do governo com relação às políticas ambientais no seu todo. Sempre que a gente fala de políticas ambientais, e acho importante isso ficar claro para todos, não estamos falando só de reciclar plástico, plantar árvore e tudo mais. Quando falamos em questões ambientais, a gente tem que ter em mente a amplitude toda das ODSs. Por isso que a gente passou o filme para vocês no início, para quem não conhecesse, que pudesse conhecer, mas é importante a gente ter em mente que toda vez que falamos em desenvolvimento sustentável, não se trata só da ecologia com relação ao planeta, plantas e animais. Quando falamos de sustentabilidade, a gente precisa pensar nessa amplitude. É muito bonito, porque quando a ONU propõe as 17 ODSs, eles começam já, o número 1 é Fome Zero, 2, Educação para Todos, para que a gente possa entender a amplitude de ações e de impactos que temos em todas essas áreas. O turismo é uma ferramenta essencial, fundamental, importante e facílima para que a gente possa mudar a nossa forma de relação com o planeta, né? Eu sou alguém que vem de projetos, vem de área operacional,
e a gente sabe como o turismo está intimamente relacionado com todos os destinos em que a gente vai, que a gente visita, com os nossos passageiros, com os nossos convidados, com os nossos clientes, de forma que com essa operação já toda montada, talvez a gente possa começar a pensar um pouco em mudar o nosso modus operandi, deixar de criar um impacto negativo e já com o turismo, usar o turismo como uma ferramenta de regeneração e de impacto positivo no planeta. A gente tem tudo para isso. Todos nós, da área de turismo, sabemos entregar grupos maravilhosos, sabemos propiciar viagens maravilhosas, e agora a gente precisa, então, buscar novas formas de poder continuar propiciando tudo isso, mas de uma forma harmônica, uma forma sustentável, uma forma regenerativa com o planeta que habitamos. Não são só os empresários do Brasil, representados pelo SEBEDES e pela Marina, que precisam se manifestar no cuidado com o nosso planeta e com o desenvolvimento sustentável. O turismo também tem que fazer sua parte. O Brasil é muito relevante, nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica, nós temos biomas de uma importância sem fim. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, e nós somos pessoas relevantes, cada um de nós, no turismo brasileiro, e não podemos ficar esperando que isso seja feito por qualquer outra pessoa que não sejamos nós mesmos. Por isso, a provocação do slide inicial, quando eu pergunto, se não for nós, quem será? Se não for agora, quando será? Chegou a hora, né? E chegou a hora do turismo poder também se juntar a esse movimento e poder dar a sua contribuição de uma forma positiva. Por isso o fórum, então. Então, a gente vai trazer aqui no fórum de hoje, nesse fórum, hoje e amanhã, palestrantes incríveis, pessoas com muita relevância em suas áreas, seja dentro do turismo, seja dentro de eventos, seja no universo da sustentabilidade. A gente vai trazer novidades, vamos trazer ações que já estão sendo feitas no Brasil e no mundo, para que a gente possa, então, propagar boas práticas, o turismo responsável, o turismo sustentável, o turismo regenerativo para o planeta, e que cada um de nós possa, à noite, quando for pôr a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo pensando, sim, eu fiz a minha parte também. Então, esse é um apelo e é isso que esse fórum se dedica nesses próximos 2 dias. Foi muito interessante que quando a gente começou a organizar o fórum, com toda a proposta e toda a ideia, começamos a falar com os palestrantes e à medida que a gente foi fechando com os palestrantes, fomos nos dando conta de quantas pessoas importantes, relevantes, foram aderindo à causa do fórum. Todo mundo que está aqui no fórum hoje e amanhã não está recebendo cachê nenhum. A gente tem pessoas assim, quase celebridades em suas áreas. Então, todos aqui mobilizados para também mobilizar cada um de vocês para que passe a lidar, passe a trabalhar, passe a criar e originar produtos e serviços dentro da área de turismo e eventos de uma forma sustentável, de uma forma colaborativa com o resto dos seres do planeta. E a gente começa justamente hoje, né, nesse primeiro painel, falando de viabilidade econômica da sustentabilidade. Não é por acaso que a gente escolheu esse como sendo o tema de abertura, porque a gente sabe, em várias lives que eu tenho feito e nas reuniões com as pessoas, quando eu começo a falar do assunto, todo mundo fala, não, mas para sair da crise não dá para pensar em sustentabilidade. A gente tem que primeiro
pensar no universo digital, a gente tem que primeiro pensar no X, no Y, no Z, e a sustentabilidade está sempre ali, como se não fosse relevante ou não fosse uma matéria de urgência e prioritária para nos tirar da crise. Justamente o painel de agora que nós vamos ter com a Marina e com o Sérgio vão mostrar, vão defender e vão explicar para a gente porque, sim, a sustentabilidade é o caminho para sairmos da crise, não só a crise global, mas a crise que a nossa indústria vive. Então, a gente trouxe aí 2 economistas, assim, maravilhosos, que são as pessoas que mais sabem falar sobre esse assunto, para poder mostrar para vocês e convencer vocês de que, sim, o caminho é esse. Vou fazer uma rápida introdução sobre a Marina. A Marina é economista e assumiu a presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, em 2010. Em 2018 e 2019, ela entregou o Steering Committee da Carbon Price Leadership Coalition, conselho diretivo da coalização do Banco Mundial voltado para a precificação de carbono, e atualmente é membro do conselho da BV Rio. Ela possui um vasto currículo ligado à área governamental, atuando como negociadora do Brasil na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima entre 97 e 2001, e como coordenadora do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2000 e 2003, e liderou o movimento dos 38 empresários, que eu já sei que esse movimento aumentou muito, a Marina vai poder contar para a gente depois quantos empresários a mais já aderiram a esse movimento. E essa carta, então, foi entregue no dia 6 de julho para o vice-presidente Mourão, preocupados com a política ambiental do governo brasileiro e exigindo mudança. A gente vai ter também o Sérgio Besserman, que é professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro desde 1982, economista e ecologista. Ele estuda as consequências econômicas e sociais da mudança climática global desde 1992, tendo participado do Executive Program on Climate Change and Development no Harvard Institute, da Harvard University. É membro do conselho diretor consultivo de diversas organizações não governamentais, como a WWF, a ACI, a Fundação Roberto Marinho, entre outras. Ele ingressou nos quadros do BNDES, ao obter o prêmio BNDES para a dissertação de mestrado em 87, e lá fez carreira de executivo, tendo exercido a diretoria. Foi presidente do IBGE entre 99 e 2003 e do Instituto Pereira Passos. Foi presidente da Câmara Técnica do Desenvolvimento Sustentável e do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, e foi presidente do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, de 2016 a 2020. São currículos que não tem nem o que falar. Então, por favor, abram seus ouvidos, atenção plena, coração aberto, e vamos ouvir o que a Marina tem para nos falar hoje. Marina, muito bem-vinda, muito obrigada, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Te passo a palavra. Muito obrigada, Carla, um prazer enorme estar falando com esse público que não costuma ser o meu público usual. Aqui o Sérgio é um amigo de longa data, né, em vários fóruns aí discutindo juntos aí por um país que coloque a sua vantagem comparativa em sustentabilidade como uma vantagem competitiva, cada um de um lado, mas esse é o objetivo comum. Bom, deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre o CEBEDES, que eu presido desde 2010, né? A gente chama esse conselho empresarial, que faz parte de uma rede global, o nomezinho dele é CEBEDES. Ele começou aqui no Rio de Janeiro, a sede é aqui no Rio, em função da Rio 92, então isso começou toda a história Rio 92. É inquestionável que somos uma potência ambiental, né, Carla? Assim, a Rio 92 foi um marco que inspirou a todo mundo e aconteceu no Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro,
A Rio+20 também aconteceu no Rio de Janeiro em 2012. Então, quando você fala, Carla citou há pouco tempo do Brasil, ele é reconhecido como país da biodiversidade, né? É um país mega diverso. Então, são qualidades que ela estava dizendo há pouco. Não, tem gente que fala que tem que ser o meio digital. A gente não pode imaginar o Brasil concorrendo, fazendo computador, fazendo qualquer outra coisa, mas a gente pode aliar a tecnologia com os nossos ativos, né? Então, e os nossos ativos, grandes ativos, são a biodiversidade, é a matriz limpa que nós temos. É isso que nós, economistas, né? Eu sou uma economista que já abandonei a economia e entrei para esse mundo da sustentabilidade, mas o meu background é assim, economista, né? O Sérgio é um economista que pratica mais isso, mas a gente chama na economia de externalidades isso, porque não está computado no preço, mas deveria estar. Assim como a questão da falta de saneamento, né? E R$1 em saneamento você gera R$4 na saúde, no sistema de saúde, porque as coisas são interligadas, também esses preços do que você faz com a natureza, da emissão que você coloca na atmosfera e que está causando, né, o aquecimento global, tudo isso são externalidades não precificadas. Portanto, a conta está errada e os empresários sabem disso. E no Brasil, eu estou há muito tempo nessa área, né, e como a Carla mesmo falou, eu trabalhei também na área, no setor público, e como negociadora representando o Brasil na questão climática, a gente via claramente a grande vantagem que o país tem. E a gente torcia para isso ter preço, porque se tiver preço, o Brasil sai em vantagem em relação a isso. Então, o Brasil, né, falando rapidamente, ele tem uma vantagem comparativa em relação aos outros países fantástica, seja pela biodiversidade, seja pela nossa matriz, que é muito mais limpa do que o resto do mundo, seja porque a nossa agricultura, que ainda que não tenha isso em tão larga escala quanto a gente gostaria, mas ela tem muita coisa muito mais avançada do que o resto do mundo, ela é extremamente competitiva e está percebendo que tem que ser cada vez mais. Então, todas as nossas riquezas e o mundo inteiro está indo para essa direção. Eu acho muito importante que esse evento também aconteça numa pandemia, que claro que não é desejável isso, mas é um momento de aprendizagem, de reflexão. A pandemia, e nós estamos estudando isso dentro do CEBEDES, com vários webinars, né, que fala das tendências até 2050, mas fala também do impacto que Covid-19 está tendo para os negócios. E, assim, não é que se crie alguma coisa nova, mas tem acelerado fortemente mudanças. As mudanças que já estavam instaladas, então não é só home office, tem acelerado uma série de mudanças. E tem alguns, sem dúvida, uma crise sem precedentes, mas tem algumas soluções que eu acho que são unanimidade para todos. E basta ver o que está fazendo a Europa, o que está fazendo outros lugares do mundo na sua recuperação, porque essa pandemia pegou a todos aí, uns mais, outros menos, né? Escancarou no Brasil a desigualdade e os nossos problemas, mas todos no mundo inteiro foram afetados, de uma maneira ou de outra. E essa pandemia, ela deixa claro, primeiro, a interligação muito grande que todos os temas têm. Então, quando foi mostrado o videozinho sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, essa noção de que os nossos problemas, eles são complexos, mas eles são interligados, é muito importante. Então, quando a gente fala por que a gente fez o nosso... por que os empresários no CEBEDES, a gente tem um conselho de líderes que reúne os CEOs, então são cerca de 60, quase 70 CEOs que se reúnem naquele conselho só de CEOs para conversarem. E desde as queimadas do ano passado, que eles falam, a gente precisa de vocalizar mais o que o Brasil está fazendo, o que a gente faz, porque as nossas leis ambientais são rigorosas. Na Amazônia, 80% de preservação, mas acontece que isso é um diferencial econômico que a gente tem a possibilidade de casar a preservação com a produção e isso estar no preço. Então, é o empresariado que está na frente, olhando para frente, vendo o valor que cada vez mais vai ter, né? Você precificar o carbono, você valorar a biodiversidade, então isso está na pauta do dia. O cientista Carlos Nobre, ele fala que boa parte da riqueza, ele cita muito o açaí, e o açaí tem um valor agregado muito maior do que várias das culturas que existem lá e das atividades que existem na Amazônia,
E aliado à tecnologia, é impressionante o ganho que isso pode ter, né? Daqui a uns 5 anos, talvez os drones estejam regulamentados e você vai poder entrar naquele território vastíssimo, pegar algum produto, usar o drone para estar carregando esse produto. Então, a tecnologia, ela não é um sistema atrasado, abraçar a árvore, não é isso, é a tecnologia aliado ao que a gente tem de mais avançado, é a tecnologia aliado ao que a gente pode extrair para fármacos, para cosméticos, né, para o que a gente pode estar... Hoje, a Votorantim, por exemplo, ela utiliza do bagaço do açaí, ela faz os seus fornos, né, a capacidade de queima dos seus fornos, estão lá, então ela reduz a emissão da frota que viria lá de longe, trazendo energia para aqueles fornos. Então, assim, a Ambev, uma série de empresas que atuam na Amazônia e que fizeram esse comunicado porque não tem baixado o nível do desmatamento e, sobretudo, o desmatamento ilegal. Então, o investimento ele precisa de um marco jurídico seguro. Se você tem uma ilegalidade compondo boa parte do desmatamento, e se o desmatamento, e no caso do Brasil, muito, sobretudo o desmatamento ilegal, ele é responsável, junto com o uso da terra, por grande parte da nossa emissão, diferente do resto do mundo, que o combustível fóssil é 2/3 para o resto do mundo, aqui no Brasil, 2/3 são questões ligadas ao uso da terra e também ao desmatamento. Então, a gente se comprometeu no Acordo de Paris, e o Acordo de Paris também não é uma coisa de ecologista, não é uma questão econômica, não vai acontecer o Acordo União Europeia, né, Mercosul, se não tiver o Acordo de Paris, ele está incluído dentro desse componente. E por que isso acontece? Porque essa é a nova economia que está sendo desenhada no mundo inteiro, que tem a ver com maior eficiência energética, com o uso inteligente de recursos, uma economia circular, com menor emissão, mais inclusão, né? Então, assim, tudo isso que vocês vão ver, eu vi a programação ontem com a Carla, então, desde a emissão que é gerada nos aviões, até os resíduos que estão sendo gerados em cada um dos hotéis, em cada uma das viagens, né? O visitante no Brasil, o turista no Brasil, que o potencial é muito baixo, o Brasil explora mal o seu turismo, né? Pouco, tem vários problemas para isso, e se a gente pensar no turismo sustentável, a gente tem casos pequenos, então, assim, é com alegria, e por isso eu me dispus muito a estar aqui com vocês, porque é importante que o tradicional, o turismo tradicional, e não aquele periférico, né? Mas o turismo tradicional incorpore isso no seu planejamento e entenda que isso é uma vantagem comparativa, que ele vai vender muito melhor para o resto do mundo, porque ele vai estar sintonizado com as grandes tendências. As grandes tendências estão indo nesse sentido. Quantas vezes, eu mesmo, no CEBEDES, quando a gente recebe recursos de fora, há 3, 4 anos atrás, falaram, bom, a gente está pagando isso, né, para um projeto específico no CEBEDES, não sei se foi o BID, Banco Mundial, e falaram assim, mas eu quero, as viagens todas têm que ser compensadas, a emissão de todas as viagens. E não tinha, eu não consegui nenhuma companhia aérea brasileira que fizesse essa compensação naquela época. Então, são questões que já são demandadas pelo consumidor, né? O consumidor, sobretudo, então é o consumidor que, quando ele vai num hotel no meio da Amazônia, ele quer saber o que você está fazendo com o seu resíduo, né? O que você está fazendo, você está empregando as pessoas no seu redor? Hoje a gente tem apenas 2 pousadas, eu fui há pouco tempo atrás em Alagoas, no Brasil, que está inscrita no Sistema B. Mas isso é um diferencial para o Brasil estar vendendo, né? Você empregar a comunidade local, você reduzir a emissão, você ter uma boa gestão dos seus resíduos, da água que você utiliza, tudo isso é um ganho que cada vez mais o consumidor ressalta. Mas eu vou acrescentar uma questão que foi talvez um motivo grande da carta, que acelerou todo esse processo, Carla e todos os ouvintes, né? Que foi a questão dos investidores. Nas várias lives que a gente está fazendo, que vocês estão ouvindo durante essa pandemia, onde a presença, né, o lado presencial não pode acontecer, vocês têm ouvido muito a palavra ESG, né, que em inglês significa, né, critérios ambientais, sociais e de governança, né, Environmental, Social and Governance. E essas três letrinhas, né, ESG, que pensa no ambiental e no social e na governança, ela tem norteado os investidores. E os investidores
que são aqueles que empurram as empresas e que são empurrados pelos consumidores também, eles têm deixado claro, e aí na voz do Larry Fink, em janeiro, antes da pandemia começar, eu acho que foi muito emblemático, quer dizer, já estava a pandemia, mas ninguém conseguia perceber isso, e ele já dizia isso em Davos, em janeiro, que os 5 grandes problemas para os negócios estavam relacionados ao meio ambiente, que, portanto, toda a carteira de investimento da BlackRock, né, que é o maior gestor global de recursos, ela começaria a estar exigindo responsabilidades em relação à mudança climática. E, recentemente, talvez 2 meses atrás, não mais do que isso, a BlackRock ela tem 25% do seu portfólio com uma gestão totalmente independente, mas ela tem o restante como acionária de várias iniciativas. E ela tem o poder dentro dos conselhos de estar norteando esses investimentos. E ela avisou no começo do ano para todos onde ela é acionista que olhassem para a questão climática. E recentemente ela falou para 53 desses investimentos: olha, a gente vai retirar o recurso de vocês porque vocês não olharam de forma real, de forma clara a questão climática, e a gente está tirando porque é para aí que o mundo está indo, e eu não vou me responsabilizar e não vou colocar dinheiro onde não existam essas palavrinhas ESG. Então, essa questão tem empurrado de uma maneira impressionante tudo isso. Então, todos os grandes recursos, e é por isso que a gente tem 3 bancos nesse comunicado, né, e 3 grandes bancos, e agora 5 investidores, 5 casas de investimentos. Então, além do Bradesco, Itaú e Santander, que são grandes bancos, também agora vários, e procuraram sem a gente procurar, os investidores nacionais falaram, né, a gente também está querendo participar, então Mauá e outros aí, Fama e outros, estão participando também dessa carta. Então, é um lugar onde está claro a diretriz de que é preciso olhar para a questão ambiental, é preciso olhar para a questão social, a gente tem um arcabouço para isso, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e sem isso não tem investimento, o futuro está vinculado a isso. Não tem nenhuma live que eu veja que não tem, não é para voltar ao que era antes. O que era antes não é uma economia que dê resiliência ao que a gente está sofrendo. E não tem nenhum PIB do mundo que é capaz de estar injetando o recurso que a gente está injetando e que o mundo inteiro, os vários países estão injetando para resolver o problema do Covid-19, seja com a renda da Bolsa Família, seja o que for. Não tem jeito da gente estar se protegendo a cada pandemia se a gente não mudar a forma como a gente produz e como consome. Então, de novo, o cientista Carlos Nobre ele fala que tem 30 mil possibilidades de coronavírus aí dentro da Amazônia, e que, por sorte, não aconteceu nada na Amazônia, que seria ainda mais danoso para o país se acontecesse alguma coisa desse tipo. Mas é preciso que a gente obedeça, que a gente preserve e produza. E esse diferencial é muito importante para os investidores, para os negócios e, sem dúvida nenhuma, para o turismo. Eu acho que o turismo é Carla, e aí eu vou lembrar 2 empresas, e termino aqui, eu já estou me alongando, 2 empresas que no começo dessa pandemia falou como é que a gente pode estar mexendo mais com a parte social, que a gente não consegue nem chegar na ponta, né? A Fundação Itaú teve que criar uma gestão própria para poder atingir na ponta todos os seus, a quem ela queria beneficiar, a população, porque a gente tinha uma camada de invisíveis no país, e todas essas questões como mudança climática, ela atinge a todos, ela não separou para esse aqui é rico, esse aqui é pobre, esse aqui eu contamino, esse aqui eu não contamino, está no ar, todo mundo é afetado por isso, né? Não tem como separar, então todo mundo, não é possível uma solução elitista para isso, para o que a gente está vivendo, mas eu acho que a mensagem é clara de que é preciso ser mais sustentável, é preciso de criar uma economia resiliente, senão a gente não se prepara para o que vem pela frente. Agora, isso tem oportunidade, né? É isso que é importante também colocar. A inovação vai ser por aí, a exigência de um novo mercado, como o Green New Deal, que está acontecendo na Europa, vai ser com produtos que tenham essa responsabilidade. O consumidor vai ser aquele que vai olhar no código de barra o que está acontecendo, e se aquele produto não foi de área desmatada, se aquilo houve uma certificação, se houve respeito ao bem-estar do animal, o que quer que seja o produto, né? E aí diferentes componentes e critérios têm que acontecer, mas o consumidor vai ver num código de barra isso. E também o consumidor vai
vai detectar no evento se ele está reduzindo a sua pegada, no hotel que ele está ficando, né, na forma como ele se transportou, em todos os momentos. E eu estava dizendo, me lembrei agora, que dessas empresas que, quando estavam pensando na questão social, elas falaram, além do que a gente injeta na economia, né, a Suzana falou assim, cada real que a gente injeta na área de atuação nossa, no Maranhão, geram R$8. A Natura falou, cada um que a gente gera, cada R$1 gera R$10. E o turismo é um dos maiores efeitos multiplicadores que tem. Se vocês fizerem a conta, certamente vai estar parecido com a Suzano ou com que a Natura, né, que era o que a gente estava conversando na época, falaram. Então, esse efeito multiplicador é algo que vocês têm a oportunidade de estar mostrando para o cliente de vocês, além de mostrar a biodiversidade que a gente tem, além de mostrar a matriz limpa. E o Brasil já tem esses exemplos, mas o importante é ter escala. Nós somos um país continental e nada a gente pode fazer sem escala. Então aí agora são quase 80 assinaturas, e a gente continua nesse périplo justamente para que a gente não perca essa grande oportunidade que o país tem. E estamos todos juntos para isso, e sem dúvida nenhuma o turismo tem uma parte importante para desempenhar. Obrigada, Carla, obrigada a todos. Eu lamento não poder continuar com vocês. Você está sem som, Carla, você está sem som. Desculpa. Marina, muitíssimo obrigada. Como eu te disse quando nós falamos, né, o seu movimento, a sua fala, e principalmente o que você faz para todos, né, é um motivo de inspiração. Gostaria muito que os empresários do turismo pudessem acompanhar mais de perto o que o CBEDS faz, e que adorei, até anotei aqui uma nova economia no mundo todo, né? Eu acho sensacional esse conceito, é isso mesmo, a gente sabe que é isso que nos espera e que, assim, é muito importante, então, que todos estejam aí prontos, antenados e caminhando na direção dessa nova economia para que a gente possa sobreviver e sair da crise. Então, adorei sua fala, muitíssimo obrigado, foi um grande prazer ter você aqui, assim, muito conhecimento, muita ilustração, Besserman está aqui aplaudindo, muito obrigada e espero que a gente possa contar com você outras vezes, e parabéns pelo incrível trabalho que vocês no CBEDS fazem, e você aí capitaneando tudo isso. Agradeço demais, Marina. Um prazer, obrigada. Bom dia. Bom, a gente vai agora, então, passar a palavra para o Besserman, e só para comentar, né, seguindo essa fala da Marina, importante que a gente tenha noção que o turismo globalmente emprega 1 em cada 10 pessoas no mundo, né? Não é pouca coisa. Besserman, é um prazer gigante ter você aqui. Quando a gente te convidou, você foi um dos primeiros convidados para o fórum, porque há 1 ano e meio atrás, quando eu sonhei em fazer esse fórum, muito antes do Covid, eu já queria que você viesse falar, porque já tinha te ouvido falar no Fórum de Sustentabilidade, no Fórum Internacional de Sustentabilidade, que aconteceu há mais de 1 ano, e fiquei encantada com a sua fala e da forma que você propõe toda a questão do desenvolvimento sustentável ligado à economia. Então, acho que a gente hoje vai ter o privilégio de dividir a sua fala com todos os participantes, para que você possa também inspirá-los da mesma forma que você me inspirou há mais de 1 ano e meio atrás. Um prazer gigante, muito obrigada. Bom dia, Carla. Não sei se a Marina ainda está conosco. Bom dia a todos. Muito do que eu teria a dizer, a Marina disse. Então, vamos pegar um caminho um pouco diferente. Pode parecer um pouco mais pessimista, mas eu fui presidente do IBGE, e aí não tem esse negócio de copo meio cheio, copo meio vazio. É 52% cheio, 48% vazio, e o resto não tem muito
Mas não é mais pessimista, não, pelo contrário. Eu vou começar um pouco de onde a Marina terminou. As oportunidades são enormes, e essas oportunidades são tanto empresariais, para os mais diversos setores, como para o setor de turismo, muito especialmente, mas também são oportunidades para a civilização. Se nós encararmos os desafios que temos pela frente de verdade, não o estamos fazendo. Estamos perdendo o jogo. Mas podemos reagir, mudar os caminhos, temos já todas as tecnologias disponíveis para isso, e isso abriria não só muitas oportunidades empresariais, como quase certamente nós estaríamos também construindo uma sociabilidade, um conjunto de relações sociais e uma mudança cultural tão expressiva que só me ocorre comparar com o Renascimento, o Iluminismo. Então, construindo, essas palavrinhas são muito desgastadas, mas construindo como vem a história fazendo ao longo dos tempos, um mundo melhor. E nós estamos meio paradinhos nisso. A gente continua crescendo, mas essa história de mundo melhor, nós precisamos de algumas transformações. Deixa eu dar fundamento a essas palavras tão abstratas. Minha mãe, psicanalista, me fez conhecer a frase de um intelectual francês. Psicanalista, ela já faleceu, André Gide. Ele disse uma frase maravilhosa porque sintetiza toda a história da ciência, do iluminismo, que Francis Bacon definiu isso, mas não numa frasezinha tão bonitinha. Ele disse assim: a resposta é a infelicidade da pergunta. Respostas são legais, a gente pega ela e vai lá e faz coisas. Excelente, é o que todos temos que fazer. Perguntas são outro barato. Perguntas transformam, instigam, geram ansiedade, às vezes alguma angústia, caso ou não caso. Aceito esse trabalho ou faço essa viagem? Minha empresa vai nesta direção ou nesta outra direção? E essas são as estradas, são os caminhos que nos transformam. Então, vamos começar pela pergunta. Por que a gente está falando tanto de desenvolvimento sustentável atualmente? Que, a partir da Rio+20, surgiu o trabalho que nos levou aos objetivos do desenvolvimento sustentável e todo esse conjunto de movimentos ocorrendo que a Marina nos descreveu. O que está havendo? De repente, a gente ficou com mais amor pela natureza? A gente, que eu digo, os humanos, os sapiens, a civilização, tem um pouco disso, sim, com toda certeza. Mas se fosse isso, a coisa não iria muito longe, não, porque eu acredito firmemente que cada humano é um indivíduo livre, consciente, e ele ama o que ele quiser. Eu, a Carla, tenho quase certeza que todos nós aqui talvez não amam a natureza, mas tem um monte de gente que tem outras coisas para amar, e isso é absolutamente legítimo, cada um é livre para amar o que bem entender. Será uma percepção de que nós precisamos salvar a natureza porque ela está ameaçada, então temos que assumir nossas responsabilidades. Aliás, eu faço essa brincadeira, eu vou muito em escola pública, é uma brincadeira um pouco maldosa com as professoras e professores, e as crianças, professores são heróis, mas é um pouquinho maldosa. Eu pergunto assim: quem é que acha que nós estamos degradando a natureza do planeta e devemos assumir nossas responsabilidades ético-socioambientais e salvar o planeta? Aí todo mundo, claro, e aí eu digo, acho isso uma besteira. E aí fica aquele silêncio e começa uma conversa e acaba sendo boa. Por que é uma besteira? Porque essa é uma análise que está tirando
do diagnóstico uma das dimensões que a realidade tem, tá? Que é o tempo. E o tempo da natureza é um, o nosso tempo dos humanos é outro. Não tem palavra, mas vamos dizer, dramaticamente diferente. Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2.000 anos, civilizações há 6.000 anos, 7.000, agricultura 12, 13.000. O primeiro bebê sapiens, igualzinho a nós, estaria aqui discutindo todas essas questões tão importantes, tem 300.000 anos. A vida no planeta tem 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, 560 milhões de anos. Se a gente plotar isso num relógio de 24 horas, significa que nós chegamos aqui nos últimos segundos. Só a vida pluricelular. Nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos antes de nós chegarmos, o planeta já passou muitas e muitas vezes por problemas incomensuravelmente maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa sonhar em fazer daqui a muitos séculos. Forças cósmicas são uma coisa, nossas forças são outras. Mas o que o registro fóssil, a ciência, nos ensina? Que o planeta se recupera perfeitamente, num tempo que para nós é inimaginável. A gente sabe calcular, mas não sabe entender. 5 bilhões a 10 milhões de anos depois. A biodiversidade reaparece, mais biodiversa ainda, que os designs de ponto de partida são mais numerosos, mas completamente diferentes. Então, quem tem um problema realmente não é a natureza do planeta. Para a natureza do planeta é assim, eu estou extremamente doente por 2 segundos. Tic-tac é tic-tac, eu estou bom. Quem tem um problema é a natureza do nosso tempo, essas espécies ameaçadas de extinção, biomas como a Mata Atlântica e, principalmente, 7 bilhões de pessoas. Então, não tem aquela história de harmonizar para tentar salvar a natureza. Não. A natureza não está com problema no tempo dela. Nós estamos com um problema. Nós estamos mesmo com um problema ou estamos só pensando nas futuras gerações? Essa é a grande mudança que nós precisamos internalizar. Não é mais ciência complexa, é álgebra e informações. E muito robusto, muito robusto. É uma ciência dura. É muito mais robusto, muito mais seguro do que qualquer coisa que qualquer economista tenha dito sobre qualquer assunto em qualquer época da história. Nós estamos falando de coisas que a gente pode testar e medir com muita precisão. Falando de ciências como a física, a química, a bioquímica e assim por diante. E aí, não vamos nos estender nisso, mas caiu agora. Para os mais jovens, será a história da vida deles como indivíduos, cidadãos e profissionais. Para todos nós será profundamente impactante. Quando eu digo caiu agora, não é uma condenação de Deus, não é nada disso. Caiu agora. O que quer dizer caiu agora? Se o planeta fosse 10 vezes maior, essa conversa era daqui a muitas décadas. Se o impacto ambiental fosse 10 vezes menor, a evolução industrial não tivesse ocorrido ainda, são só 300 anos desses 300.000, tá? Não dá nem 0,1% do tempo. Se ela tivesse ocorrido um pouquinho depois, nós não estávamos tendo essa conversa aqui. Mas, nos últimos 300 anos, maravilhosos, aumentaram enormemente o bem-estar da humanidade, não resolveram vários problemas, estão presentes nos ODS. Não faz sentido 1 bilhão de pessoas sem acesso à água potável ou sujeita à insegurança alimentar, nem faz sentido uma desigualdade tão absurda. Sempre haverá desigualdade, mas não tão completamente absurda no planeta e no Brasil, muito especialmente. Mas o bem-estar melhorou muito, a expectativa de vida caiu, a mortalidade infantil, etc, etc, etc. Só ver quantas pessoas têm a maravilhosa oportunidade de viajar e fazer turismo. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos utilizando os recursos do planeta numa velocidade tal que ele não encontrou tempo para se recompor e continuar a nos entregar clima, solos, biodiversidade, ar bom para respirar, água
e várias outras questões. Esses são os limites do planeta. Veja, não são limites do planeta, nós não temos poderes para isso. São limites da capacidade do planeta de se regenerar e continuar a nos entregar isso. E caiu agora. E pela primeira vez na história da humanidade, a agenda não nos pertence. Podemos considerar o comércio exterior bom, vamos aumentar aí rodada de Doha, fracassa. Ok, daqui a 15 anos, 20 anos, a gente tem, 10 anos. Dessa vez, não. O que esquenta o planeta é o estoque de gases de efeito estufa na atmosfera. Inclusive, é o estoque, não é o fluxo. Não tem essa chance de chegar ali na frente e dizer parou, não vou mais emitir gases de efeito estufa, estava grave a situação, não vai adiantar nada. Não é o quanto eu estou emitindo dia a dia, é quanto eles se acumulam e eles levam tempos diferentes para cair. Dióxido de carbono é 100 anos, o óxido nitroso 350. Então, o que nós estamos fazendo hoje é um contrato que será performado não só até o final do século, como muito tempo à frente. E caiu agora. Os limites do planeta, especialmente a questão climática, a questão de biodiversidade e a crise de biodiversidade, já ultrapassaram a fronteira, ou seja, a capacidade do planeta se regenerar, muito, mas muito mesmo, e repito, essa ciência extremamente robusta e já com sintonia fina. Essa ficha caiu no sistema financeiro, demorou, mas caiu no sistema financeiro em 2019, ainda antes da pandemia. Quase pânico. As seguradoras já vinham acompanhando o assunto com muito mais atenção, claro. Primeiro acharam que os resseguros resolveriam o problema, muitos anos atrás, logo perceberam que o problema é muito maior do que esse. E agora todo o sistema financeiro percebeu que nós estamos tão atrasados no enfrentamento dessas questões, especialmente no enfrentamento da crise climática, que, no caso da crise climática, não tem mais phasing out, não tem mais aterrissagem suave. Ativos poderão micar, ou seja, perder completamente o valor da noite para o dia. E isso, cada vez que a gente atrasa mais o enfrentamento verdadeiro das mudanças climáticas, coisa que ainda não está ocorrendo, estamos fazendo muitas coisas, muitas empresas, Marina falou de várias do CEBEDS, eu participo junto, tive essa oportunidade, tem sido minha vida há 20 e poucos anos, mas é tudo marginal em comparação ao andamento das coisas e não está indo bem, nem um pouquinho bem. E é agora, não tem jeito. Então não tem mais aterrissagem suave. Ativos poderão, eu diria que se houver a ambição de verdade de ficarmos em 2 graus Celsius até o final do século, que já é o limite do perigo. 2 graus Celsius seria um bom negócio, não, tá? Nem 1,5. E não é mais possível, vamos ser bem claros. Nós vamos lutar para isso, mas não, na minha sensibilidade, só a minha, mas as coisas estão caminhando para todo mundo. Eu não sou pioneiro, aprendi com outros, evidentemente, lendo, estudando, mas 2 graus Celsius, mesmo que a gente conseguisse 2 graus Celsius, é de longe o assunto mais importante da agenda econômica, como diz o Fórum de Davos, desde o ano 2000 praticamente, da agenda econômica, da agenda social, porque trata-se de centenas de milhões de pobres que todos seremos impactados, mas eles muito mais fortemente. E da agenda cultural, porque só a cultura tem velocidade suficiente para produzir essas transformações. O mesmo pode ser dito da crise de biodiversidade, mas a crise climática ela é mais urgente, porque por razões técnicas, que não vamos entender, nós temos 10, 20, 30 anos no máximo para evitarmos os piores cenários de aquecimento global. E é mais profunda, porque tudo é fóssil, então tem muita mudança para fazer, não é só energias, é tudo. As relações, como se organizam as cidades, o trabalho, o turismo e assim por diante. E não só é mais profunda e urgente, como é mais grave. Ela
é causadora de muitas outras crises, inclusive a de biodiversidade. Esse pânico do sistema financeiro foi o que dirigiu, tem feito muitas palestras e lives, gestores e outros, a essa percepção que, não tendo mais aterrissagem suave, é preciso proteger o valor dos ativos. Então, vamos falar do conjunto do nosso negócio, para me encaminhar para o fim do que estamos falando. Isso afetará todo CEO de grande empresa, tem perfeita consciência disso, todo mundo. Não está indo bem a coisa, de jeito nenhum. Nós estamos perdendo esse jogo de 4-1. Então, se continuar assim, nós vamos perder de 7-1, que será um pesadelo. Não é fim do mundo, não é fim da civilização, não é nada disso, é um pesadelo. O planeta se esquenta 4, 5, 6 graus, varia de acordo com o modelo até o final do século. Isso é horrível, tá? 2 graus é o limite do perigo e o mau negócio. 3 graus, parece pouca coisa, 50%. Não faça aquela curva mais de 100 km por hora, porque você pode cair no abismo. Vamos 50%, vamos fazer a 150 km por hora. Então, é uma situação crítica. E só para ter uma ideia de como a gente está perdendo esse jogo, em Paris se resolveu que em 2020 haveria 100 bilhões de dólares para os países pobres poderem ter inovações tecnológicas e principalmente se protegerem, tentarem se adaptar um pouco aos principais impactos das mudanças climáticas. Estamos em 2020, a conferência desse ano foi adiada para o ano que vem, por conta da pandemia, e não há a menor notícia desses 100 bilhões de dólares abaixo. Entretanto, todos os humanos, todas as sociedades, do planeta, todos os países, nós utilizamos 500 bilhões de dólares para distorcer os preços do mercado, que, como a Marina já havia notado, não incorporam os custos do aquecimento global. Então, esquentar o planeta é de graça, é bem público, mal público, se preferirem, a gente, o jargão é bem público, é uma externalidade negativa, tem que internalizar, tem que entrar no preço. Isso já afetará muito ao setor de turismo, para o bem e para o mal, para as oportunidades e para o que tem que ser. Mas tem que ser internalizado. Mas mesmo antes que isso aconteça, nós pegamos 500 bilhões de dólares e distorcemos os preços de mercado, subsidiando os fósseis. Ou seja, a gente distorce o mercado para favorecer o aquecimento global. Esse é o estado das artes. É isso que o sistema financeiro entrou em pânico, porque isso é insustentável. Como a Carla mencionou, os impactos da crise climática são gigantescos em todas as dimensões. Elevação do nível do mar, saúde, queda de produtividade agrícola, conflitos, guerras, genocídios e coisas desse tipo, migração. O Brasil receberá dezenas de milhões de imigrantes até o final do século. Eu joguei essa só para despertar o interesse, hein? Mas é garantido, um país que cabe 17 Franças e 30 Bélgicas e tem 200 milhões de habitantes, a ONU calcula os refugiados ambientais, não nos 5 milhões que já provocam a atual crise de imigração gigante. Calcula em 350 milhões. E eles são sempre conservadores. Então, o mundo já está... Um dos maiores climatologistas já disse sobre o clima só há uma coisa previsível. Já entramos no território do imprevisível. A pandemia, ela não é que ela mudou, mas quando você tem a história muito represada, uma experiência emocional compartilhada por 7 bilhões de pessoas, hoje estamos todos online, isso é uma experiência inédita na história da humanidade. Se não tem história represada, se está tudo fluindo e seguindo, a pandemia não muda a história. De 1918 é quase irrelevante comparada à Primeira Guerra Mundial, à Revolução Soviética e ao declínio do Império Britânico. Mas se a história está represada, porque a gente está negando vários aspectos dela, usei a palavra de propósito, negacionismos. A pandemia funciona um pouco como o garoto gritando "Rei Talu", essa experiência compartilhada, existencial. E ela acelerou muito essas tendências. O setor de turismo, como qualquer outro setor da economia, turismo é o segundo maior negócio legal do mundo. Entre o petróleo e ele tem os negócios ilegais, drogas e armas. O setor de turismo, como todos os outros, terá que se adaptar e aproveitar as oportunidades de um setor e de um mundo em transformação acelerada.
por omissão ou não. Abram os jornais de hoje e vejam o conflito entre Biden e Trump na questão climática. Se ganhar Trump, atrasa um pouquinho mais, mas o conflito se exacerba. Se ganhar Biden, as coisas se aceleram. Vejam o noticiário de hoje, porque virou tema central da campanha eleitoral do maior país, do país mais importante do mundo. E isso impactará o turismo e merece ser estudado do ponto de vista micro e do ponto de vista macro. Do ponto de vista micro, na sua estrutura de custos, combustível de aviação, é vital que a gente encontre biocombustível de aviação. Difícil imaginar avião elétrico. Pode ser, mas é muito complexo e coisas complexas podem ter problemas mais frequentemente. Mas biocombustível de aviação, porque querosene de aviação é o fóssil que mais emite de todos. Está todo mundo trabalhando nisso, tá? A maior empresa do Brasil, a única empresa do Brasil que é a maior do mundo no seu setor era a Fibra, agora é a Suzano, que adquiriu a Fibra, comprou uma empresa canadense de tecnologia, de biotecnologia de aviação. É uma aposta, se der certo, ganhou. Então, isso vai aparecer. Então, pelo lado da estrutura de custos, mas também pelo lado, e eu termino aqui, dessa mudança de Zeitgeist, mudança do espírito da época. Eu não falo alemão, não sei se acertei a pronúncia, mas está tudo mudando. Eu tenho feito muitos cenários sobre isso. As maiores consultoras do mundo e outras, por exemplo, algo que afeta muito o setor de vocês, só como exemplo, acha que a fidelidade do cliente deve mudar aos pouquinhos. Não é tudo assim, mas deve deixar de ser em relação à marca, grife, e passar a ser mais uma fidelidade à relação. As pessoas querem coisas mais tailor-made, então elas precisarão ser atendidas nas suas demandas mais singulares. Imagina isso, setor de turismo, que mudança, ela vinha todo na direção de uma automatização e, de repente, pode ser, se a tendência for verdadeira, que caminha para uma direção mais artesanal, mais de relacional, tanto na prestação de serviços quanto na definição dos próprios destinos. Além disso, a internet mudou tudo. Quem quiser conhecer a Mona Lisa, desculpem, na boa, eu já fui lá. Ficar pulando atrás de 300 chineses e japoneses para ter um vislumbre da Mona Lisa nem se compara à experiência de entrar na internet e, se quiser, fazer uma tese de doutorado sobre a sobrancelha que lhe falta. Por outro lado, o ser humano sempre vai querer turismo, sempre vai querer... Thomas Eliot, o grande poeta norte-americano, tem uma frase maravilhosa, ele diz: só existe o experimentar. O resto não nos diz respeito, a nós humanos. E o turismo é uma das formas principais, junto com a arte, de experimentar outras culturas, outros convívios, ou a natureza, mas não vai ser mais aquele turismo de... Já não está sendo, vocês conhecem esse assunto 10 milhões de vezes melhor que eu vou terminar só com uma frase. Essas tendências todas que Marina e eu e Carla procuramos esboçar aqui, não tem a menor chance de ser modismo, são só os primeiros passos de uma longa estrada. A agenda central do século XXI é a questão do desenvolvimento sustentável. Nós somos um carro indo em direção a um muro a 200 km por hora. Se o modelo continuar o atual, nós vamos bater e muita gente vai morrer e se ferir. Isso não irá acontecer, eu não estou sendo catastrofista. A humanidade vai mudar as coisas. Nós vamos dar uma freada, nós vamos mudar um pouco o caminho. Já não tem como evitar atribulações severas, mas tem perfeitamente como evitar o choque e pegar uma estrada muito melhor. O negócio do turismo precisa desse pano de fundo para se desenvolver, e eu agradeço a oportunidade, parabenizo a Carla e todos os demais da equipe por organizarem um seminário sobre turismo que encare de frente essas que são as grandes questões da civilização nas próximas décadas. Obrigado.
Besserman, sensacional sua fala. Estou aqui recebendo vários comentários, né, pelo WhatsApp, das pessoas inspiradíssimas com as informações que você está trazendo e essa amplitude sobre o tema. Muito obrigada. A gente tem alguns minutinhos antes de terminar e temos aí uma pergunta que eu acho interessante a gente poder trazer do Leonardo Coelho. Leonardo nos pergunta: existe algum plano nacional e integrado, interno e externamente, para tornar o Brasil o maior e principal destino de turismo sustentável do planeta? Um projeto que volte a atrair, potencializar e desenvolver mentes ricas para o nosso país? Acho que eu posso responder essa, Besserman. Começo a resposta e depois você me ajuda. Bom, não existe, né? Acho que todos estamos acompanhando de perto, né, as políticas ambientais do nosso país, desse governo atual. Então, dentro do Brasil, infelizmente, não existe. A gente sabe que mesmo as políticas ambientais hoje estão aí, acordos que foram feitos estão sendo desacordados e sofrendo enorme risco. Então, infelizmente, no Brasil, hoje, nós não temos isso pelo lado governamental. Mas, assim, acho que chegou a hora, né, de nós, como sociedade civil, nos organizarmos para justamente fazermos esse movimento. Esse movimento, a meu ver, está na mão de cada um de nós e depende da gente poder mudar essa posição do turismo no Brasil. Existem, sim, movimentos fora do Brasil, também de sociedade civil, e a ONU, com o seu organismo representante do turismo mundial, o NWTO, vem aí liberando vários relatórios, propiciando esta movimentação na direção de um turismo sustentável, de um turismo responsável no mundo todo. Com relação ao Brasil, eu convido cada um de vocês para que se engajem nesse movimento e que a gente possa transformar o Brasil com toda a riqueza que ele tem, como a Marina já falou, como o Besserman trouxe lindamente, no modelo de turismo responsável, no modelo de país com turismo sustentável e responsável para o resto do planeta. Nós temos todas as condições de fazer isso. Então, acho que essa é uma missão para cada um de nós. Queria te ouvir um pouco, Besserman, sobre essa questão, como você pensa. Nada a acrescentar em termos de conteúdo, mas fazer um apelo. A biodiversidade brasileira e o Brasil, porque o futuro dele passa por essa biodiversidade e pela transição para baixo carbono. Rapidamente, cara, o Brasil é o único país do mundo, eu tenho um paper com o Zé Eli da Veiga e o Sérgio Abrantes, que sobre esse tema, que numa transição para baixo carbono, a nossa inserção na economia mundial se torna mais competitiva, o único do mundo. E isso porque em praticamente todos os setores ocorre aquilo que você acabou de comentar para o turismo. Quando a gente diz nós temos a maior biodiversidade, ter uma maior biodiversidade não quer dizer só que a gente tenha frutos, produtos de biomassa, mas nós temos moléculas, temos enzimas, e eu agradeço o convite porque já me ocorreu hoje, por conta da sua fala e da pergunta do Leonardo, de todos, algo a acrescentar. Nós somos quase certamente o maior paisagismo diversidade, maior paisagem diversidade de todo o planeta. E essa ideia, e aí é um apelo que eu faço a vocês, aproveitando que a Carla usou a palavra missão. Além do negócio do turismo sustentável, a biodiversidade brasileira, os biomas brasileiros precisam e muito de vocês. O único jeito de preservá-los é que as pessoas, a sociedade civil, a opinião pública, dê valor ao valor econômico, fazer a floresta gerar valor, etc. e tal,
E há o valor intangível de eleitores, cidadãos que querem proteger a biodiversidade. A melhor forma de dar valor é conhecer. É até difícil dar valor sem conhecer. Conhecer pode ser por livro, pode ser essa minissérie de TV, mas tem uma forma de conhecer que é inesquecível, que é o compartilhar o momento com aquela natureza, com aquela paisagem, com aquela realidade. Quem faz isso nunca mais vai deixar de estar preocupado se está pegando fogo ou não, se está sendo desmatado ou não, e possivelmente nunca mais deixará de ajudar. Votar certo nessa questão, enviar um dinheiro quando precisa, como o Pantanal agora, desesperadoramente, forçar os governos a adotarem políticas públicas para ter o plano que o Leonardo perguntou e que a Carla esclareceu que não tem. Então, o desenvolvimento do turismo sustentável entre brasileiros e estrangeiros que venham ao Brasil, do ponto de vista do destino e do ponto de vista das práticas desse turismo, porque no Brasil, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar biodiversidade, vai encontrar natureza, o Rio é exemplo maior disso. É uma das formas principais, é meio abstrato, é meio subjetivo, mas hoje o valor maior está no intangível mesmo. É uma das formas principais de proteger a biodiversidade e os biomas, especialmente no caso das áreas de preservação urbanas, onde a forma de proteger é radicalmente diferente. Não tem a ver com isolar e não deixar entrar. É o contrário. É conseguir maximizar de forma totalmente sustentável a presença, o amor e a geração de bem-estar e alguma renda e emprego no ao redor. É o caso da floresta de Camboatá, no Rio, que querem tirar pelo turismo, pelo autódromo. Imagina o que vai gerar mais turismo, um evento de 2 em 2 anos, ou a depreciação da marca do Rio de Janeiro, que passaria a ser conhecida no mundo como cidade que destrói uma mata atlântica com remanescentes originais para fazer um autódromo. Olha a questão da marca, que vocês conhecem perfeitamente aí. Coisa de maluco, a marca do Rio de Janeiro, que dá para a gente recuperar. O Rio é visto como essa união entre construção e natureza, e gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. A gente pode recuperar isso. Agora, não é fácil, porque andamos fazendo coisas que degradaram essa marca. Agora, imagina se essa marca é acrescentada de sai a floresta do Camboatá, entra um autódromo. Nós viramos aquela sociedade leniente. Imagina se todas as cidades, como está ocorrendo, despoluem suas baías, aí não é a cidade, é o Estado, e daqui a 20 anos o Rio é visto como uma das raríssimas cidades do planeta que deixou a Baía de Guanabara, deixou a sua baía continuar sendo um pinico. Olha a degradação do valor da marca e a perda de valor para o turismo. E a melhor maneira de proteger a Baía de Guanabara, a floresta de Camboatá, é as pessoas gostarem, inclusive as locais. É preciso que a população do entorno da floresta de Camboatá, que é uma área suburbana do Rio de Janeiro, pobre, perceba na floresta não só um lugar para amar, para ela aproveitar, etc. e tal, mas também oportunidade de geração de alguma renda, algum emprego. E todos os fins de semana, não só quando tivesse uma prova de autódromo. Esta é a melhor maneira de proteger a floresta, mais do que um decreto. Então, vocês são agentes transformadores dessa realidade e podem desempenhar um papel enorme na proteção dos biomas, das espécies, da biodiversidade brasileira. Maravilhoso, acho que assim, esse seu relato final recoloca a posição que o turismo e nós como agentes, operadores, vendedores e também nossos clientes que compram turismo possam pensar e agir ativamente nessa direção de nos unirmos para tornarmos o Brasil esse país sustentável que merece ser, com todas as suas áreas e seus povos primitivos respeitados dignamente, e principalmente fica, então, acho, né, esse convite, esse apelo seu para que todos nós
possamos fazer a nossa parte, né? Nós já temos tudo montado em todos os lugares. Vamos mudar o jeito de lidar com esses lugares, de lidar com as pessoas e, de fato, exercer esse lindo trabalho, essa linda oportunidade que a indústria do turismo e de eventos tem na contribuição para um planeta saudável, mais justo e sustentável para todos os seres. Besserman, muitíssimo obrigada pela sua presença. Acho que assim sua fala, tenho certeza que foi inspiradora, tanto quanto foi para mim há 1 ano e meio atrás, como para todos os outros que estão aqui. E agradeço demais você ter estado aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, Carla e todos. Foi um início de manhã muito agradável e me senti bastante bem com essas tuas últimas palavras e a luta continua, gente. Tem muito espaço nessa estrada. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Besserman. Bom, dando continuidade, a gente tem um compromisso, né, no fórum, isso foi anunciado, de mostrar com transparência todos os valores que entraram no fórum, quanto o fórum está aí contabilizando financeiramente e para onde vão esses valores. Esse é um compromisso de transparência que nós temos e que a gente quer compartilhar com vocês. Bom, vocês estão vendo pela marca azul que aparece aí na tela e pela marca branca, que hoje o fórum, na realidade, com o formato que nós optamos, e foi um formato deliberado, proposital, nós queríamos que as pessoas entrassem no fórum via doação, para que cada um de vocês possa entender que o comprometimento com a questão da sustentabilidade não é só minha, do Besserman, da Marina, ou das pessoas que lutam por esse tema, né? O fórum foi feito para vocês e optamos por doações para que todo mundo, desde a inscrição no fórum, já saiba que para mudar alguma coisa depende do seu comprometimento. Vocês estão vendo hoje que, infelizmente, o fórum ainda está... A gente colocou o azul para combinar um pouco com as cores da MEPS, mas, na realidade, o fórum está no vermelho. Hoje, nós temos aí um fórum bastante devedor. O dinheiro do fórum, vocês estão vendo por aí, ele está sendo totalmente usado para pagar os custos do fórum. A gente teve um custo maior em função do aumento de palestrantes internacionais, o aumento de participantes, o que foi sensacional, mas isso acabou obrigando a gente a contratar uma produtora com serviço profissional de streaming e tudo mais, e a tradução simultânea. Então, o nosso custo maior é esse, e também com a equipe, que são pessoas que já vêm comigo no turismo há muitos anos, que nesse momento estão também sem colocação, como uma boa parte, né, dos nossos colegas de trabalho. Então, são pessoas que nesse momento também trabalharam motivadas pela causa. Então, a gente está principalmente considerando, na realidade, considerando exclusivamente esses valores para cobrir essas despesas, e estamos também destinando um valor de aproximadamente R$10 mil, é nisso que gostaríamos de chegar, para o povo Xikrin. É uma tribo, uma comunidade do Médio Xingu, perto de Altamira, que está sofrendo, como todas as outras comunidades tradicionais, sofrendo demais pelo Covid e pelas invasões ilegais do garimpo. Então, caso você possa contribuir um pouco mais para o fórum, no final de cada painel, nós vamos apresentar as contas e mostrando para vocês se conseguimos mais doações ou não. Óbvio, entendemos a situação de todos, mas aí cabe a cada um de vocês ver se é possível destinar alguma coisa a mais para o fórum ou não.
A gente criou um aplicativo e nele vocês podem fazer as doações que quiserem. E no painel que vem, no final do painel que vem, a gente já mostra novamente se conseguimos um pouco mais de doação ou não. Aqueles que tiverem interesse em ver a planilha de custos aberta, detalhada item por item, basta pedirem no chat que a nossa equipe enviará para vocês, tá bom? Bom, então esse foi o nosso primeiro painel. A gente já vai entrar para o segundo painel, um painel imperdível. A gente tem nesse próximo painel representantes de associações internacionais de turismo. A gente tem um dos responsáveis na ONU pela questão da sustentabilidade com relação a emergências climáticas, ao aquecimento global, e também as pessoas responsáveis na IATA pela questão de sustentabilidade das companhias aéreas e tudo mais. Então, são temas super atuais, com pessoas únicas. Eu vou apresentá-las no próximo bloco. A gente vai agora dar um break, passando para vocês também um filme relacionado com o próximo painel. É um filme de 5 minutos e, na sequência, entraremos no próximo painel. O próximo painel vai ser todo em inglês. Vocês têm na plataforma a possibilidade de ouvir a tradução simultânea também. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Voltamos em 1 minuto. Muito obrigada.